ela acabou assim que o presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil. Presta atenção, gente. Presta atenção, gente. Presta atenção para vocês entenderem aqui que isso é muito importante. A gente tem muita informação. E aí depois, um outro dia, numa próxima live, a gente pode tirar dúvidas e tal. Eu quero que vocês entendam o ponto mais importante aqui. Vejam só. Essa comissão foi criada por Fernando Henrique e ela durou 27 anos. Sabe quem foi que acabou com ela? Um sujeito chamado Jair Messias Bolsonaro. Ele acabou com isso. Sabe por quê? Porque ele soube, ele fez um levantamento, ele tem um relatório e ele viu tudo isso que estava acontecendo. Beleza, tá claro para vocês. Agora, a gente vai para a parte mais importante dessa live. E eu quero mais do que a sua detida atenção. Quero que você preste muita, mas muita atenção mesmo. Veja, o presidente Jair Bolsonaro, acho que 3 ou 4 meses depois de quando ele assumiu, foi lá e abriu, isso mesmo, 4 meses. Então, assim, ele foi lá, meteu a caneta e acabou com isso. Acabou com isso. Agora veio o ponto mais importante disso tudo. Veja, a gente está falando de uma comissão que já consumiu 350 milhões do dinheiro público. Do que a gente sabe. Que a gente sabe, isso, que a gente sabe. E tem um detalhe. Tem uma outra lei paralela a essa, que é a lei da anistia, que já chegou a 10 bilhões de reais. De indenização. 10 bilhões de reais. Inclusive o Lula e a Dilma são beneficiários desse projeto aí. Só como exemplo para que vocês possam entender. Tá bom? Abrir a CPI conseguiu a assinatura, mas misteriosamente essa CPI não foi aberta na época para investigar os 10 bilhões pagos do que se chama Bolsa Ditadura. Então vamos lá, pessoal. Tudo claro para vocês até aqui? Tá tudo claro? Vocês entenderam que essa comissão e esse projeto começou com Fernando Henrique, só beneficiou a esquerda, beneficiou um monte de político da esquerda, pessoas como Maria do Rosário, Paulo Pimenta, ou Paulo Teixeira, um dos dois aí, sempre confundo, estão envolvidos nisso aí, nessa coisa toda, e outros políticos mais, que a gente não citou aqui, mas que a gente tem isso tudo catalogado nas nossas anotações e tudo. Isso passou por Fernando Henrique, por Lula, por Dilma, os 2 anos do Temer, e apenas o Bolsonaro foi lá e meteu a caneta com 4 meses e acabou com isso aí. Tá claro para vocês isso? Ok, pessoal. Então vamos lá para a gente finalizar a live. Prestem atenção, o raciocínio junto comigo, tá? Vamos lá, vamos pensar juntos. 4 pessoas foram encontradas, uma está sob sigilo, uma festa, uma confraternização que gastou, entre aspas, 10 milhões de reais. Durante todo esse processo, até agora, com dados incompletos, nós chegamos a quase 350 milhões. A lei da anistia, do qual Lula e Dilma se beneficiam, 10 bilhões com B de bola. Presta atenção. Foi aberto, não se sabe por quê. Sim, ok. 10 bilhões, presta atenção. Aí o Bolsonaro, com 4 meses, foi lá e, meteu a tesoura. Ficou aí 3 anos e 8 meses com isso parado. Isso. Adivinha o que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2023? Dou um doce para quem acertar o que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2023. Quem arrisca? 1º de janeiro de 2023. O que aconteceu? A imprensa falou que foi feito dia 1º de janeiro. O que a imprensa falou? Vocês têm ideia do que aconteceu no dia 1º? Não foi dia 2, 3, nem 4, nem 5, nem 10, nem 50, nem nada, não. No primeiro dia. No primeiro dia do governo Lula. No primeiro dia do governo Lula, a imprensa toda só falou que ele fez aquele revogaço das armas, né? Mas, na realidade, ele também, a primeira coisa que ele fez foi revogar esses 2 decretos do presidente Bolsonaro que garantia o fim da criação dessas comissões,
desses grupos de trabalho, essas coisas que... Esses grupos que pegam esse dinheiro e não dá satisfação a ninguém. Então, foi a primeira coisa que ele fez, foi reativar esse tipo de comissão para que essas coisas se perpetuem. Agora, vamos aos questionamentos. E aí a gente vai subir uma hashtag Lula responde a live. A gente quer ouvir. Nós queremos a resposta do Lula. Lula, você tem consciência, você sabe que durante todo esse tempo, inclusive durante o seu governo, o quanto foi gasto nessas comissões? Qual foi a prestação de contas que teve? Isso não foi apresentado para a gente. Essas prestações de contas, se é que há algum tipo de prestação de contas, isso não é passado para ninguém. Eu procurei isso igual procura uma agulha no palheiro. A prestação de contas, ela não existe de acordo com documentos oficiais, não existe. Mas eu quero saber do Lula, eu quero que ele responda. Ei, Lula, e aí? Agora, o que me chama mais atenção durante toda essa coisa inteira são dois pontos. Primeiro ponto, a ação do Bolsonaro, logo ao ficar sabendo desses dados, com essas informações, qual foi a primeira atitude que o Bolsonaro tomou? Tesoura. Ele cortou. Decreto, tudo isso. E o Lula tinha tanta consciência disso, mas tanta consciência disso, de que a mamata acabou, de que essas coisas e tal ali, que a primeira ação dele, no dia 1º de janeiro, foi reativar o processo dessas comissões. Então, assim, você consegue ter dimensão de quantas outras coisas como essas são escusas, estão escondidas, vivem no subterrâneo do mundo das leis em Brasília, em que nós, meros mortais, não temos acesso e não sabemos? Isso foi uma casualidade. Essas informações, esse dossiê, com esse relatório, chegou em nossas mãos, mas assim, e quantos outros não chegam? E quantas outras informações como essas ficam despercebidas? E simplesmente, talvez jornalistas, empresas não tenham coragem ou não tenham interesse em levar essas informações ao público. Vocês conseguem ter dimensão da gravidade disso? Os nossos senadores, os nossos deputados têm que cobrar ao Lula e saber por que, no primeiro dia do governo dele, ele reativou essas comissões. Qual é o envolvimento do Lula com essas comissões? Qual é o envolvimento do PT com essas comissões? Já que grande parte dos membros da comissão são ligados diretamente ao PT. Essas questões são as questões centrais, são as questões principais e nós vamos buscar respostas. Gradativamente, nós vamos trazendo, é uma série de informações, tem muita coisa. Tem coisa assim que deixa a gente atônito assim. E a gente vai passar isso através das publicações, nas redes sociais, enfim, ou então em outras lives.